Olá, Pimpolhas, boa noite, boa tarde ou bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente começa hoje mais um semestre. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Perla e eu sou a professora de geografia de vocês. Tudo bem? A gente começa então, né, hoje o nosso conteúdo de geografia e para facilitar aí a nossa jornada, né, nesse semestre aí de aula remota, de aula virtual, né, a gente segue aí mantendo o distanciamento, né, seguindo as regras aí de distanciamento social. E aí, para facilitar a nossa jornada, eu dividi o nosso conteúdo de geografia em 4 blocos, tá? Ou 4 módulos, que ficar melhor para vocês, tá? Então, cada encontro nosso, cada vídeo, a gente vai falar de um assunto específico, tá? Então, vocês, obviamente, já devem estar aí com o material de vocês, né? Com a apostila. E aí, eu dividi esses blocos de que forma, tá? A gente tem o primeiro bloco, né? Ou o primeiro módulo, que a gente vai falar de tipos de industrialização, tá? Modelos de industrialização. No segundo bloco, a gente vai falar de industrialização no Brasil, tá? Como foi o desenvolvimento, né, do processo de industrialização brasileira, mas é bem tranquilo. Depois a gente vai falar sobre tipos de indústria, né, o terceiro módulo ou bloco. E por último, a gente fala de organizações supranacionais, tá? Então, essa é a divisão do nosso conteúdo em 4 blocos, tá? Hoje a gente começa pelo conteúdo que fala sobre tipos de industrialização, tá? Esse é o nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro bloco, né? Ou o primeiro módulo. Fica aí a critério de vocês, tá? Gente, o que significa modelo de industrialização, né? Tipos de industrialização. Nem sempre, né, o mundo foi um lugar industrializado, né? Países industrializados. Isso foi um processo que aconteceu ao longo da história da humanidade, tá? E aí cada país vai se industrializar no seu próprio tempo, né? De acordo com as suas próprias características, e aí também leva-se em consideração o nível de desenvolvimento de cada país, tá? Então, isso é um processo que é muito peculiar, né? E acontece espalhado, né, pelo nosso território, né, por todo os territórios que formam aí o nosso planeta de forma diferenciada, tá? Alguns países vão se assemelhar, outros vão se diferenciar, perdão, no seu modo de se industrializar, tá? A gente divide esses tipos de industrialização, né, de forma macro, em 3 grandes tipos, tá? A gente tem o que a gente chama de industrialização clássica, a gente tem industrialização planificada e a gente tem industrialização tardia ou periférica. Professora, eu não estou entendendo nada do que é que você está falando. Pois bem, a gente vai começar falando de industrialização clássica, tá? Tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, ou talvez até nas aulas de história, vocês já tenham ouvido falar sobre Revolução Industrial, tá? E aí a gente tem primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, tá? A terceira revolução, né, que começa na década de 70, né, nem tem tanto tempo assim, é a revolução na qual a gente está agora, tá? A gente ainda está em processo de terceira revolução, quem sabe aí caminhando para uma quarta, tá? A terceira revolução industrial também é conhecida como revolução técnica, científica, informacional. Olha que nome grande e lindo, né? Pois bem, a gente vai falar da primeira leva, né, de países que se industrializaram no mundo, tá? Que foram os países que passaram pelo que a gente chama de industrialização clássica, tá? Gente, esse tipo de industrialização é muito característico dos países desenvolvidos, tá? Países hegemônicos, países centrais, países ricos, tá? Vocês podem dar a nomenclatura que vocês quiserem. O modelo clássico, né, ele vai começar na Europa, né, no século XVIII, na Inglaterra,
especificamente, tá? Então, a primeira revolução industrial começa na Inglaterra, século XVIII, né? Então, depois, né, começa ali na Inglaterra e começa a se espalhar por outros países da Europa, né, como França, por exemplo, e aí depois isso vai se espalhar para outros países hegemônicos, né, outros países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos e Japão, tá? Lembrando que esses países, né, vão fazer o seu processo de industrialização em períodos históricos diferentes, tá? Então, a primeira revolução industrial, que é essa que começa na Inglaterra no século XVIII, fica ali na Inglaterra, países da Europa, tá? Por exemplo, Estados Unidos, o boom da industrialização dos Estados Unidos já está mais para a segunda revolução industrial, tá? E o país que é muito característico da terceira revolução industrial é o Japão, né? Até porque a terceira, como eu disse, é revolução técnica, científica e informacional, né? E a gente sabe que o Japão é um dos países que mais investem em tecnologia, né? Desenvolvimento de tecnologia no mundo, tá? Então, esses países, né, hegemônicos, né, países centrais, são conhecidos por passarem, né, por terem passado pela industrialização clássica. Por que recebe esse nome de clássica? Porque foi a primeira, né? Então, é o modelo clássico, é o primeiro modelo, o primeiro tipo de industrialização, tá? Então, além dessa característica, né, de países desenvolvidos, uma outra característica esses países que passaram pela industrialização clássica, eles são conhecidos por serem países pioneiros, né, no desenvolvimento e produção de novas tecnologias, tá? É exatamente essa produção e esse desenvolvimento de tecnologia que vai proporcionar a industrialização, né? O surgimento das máquinas, né? Dos parques industriais, da automação do trabalho, que até então era um trabalho manual, era um trabalho artesanal, tá? E aí isso passa a ser feito com todo um maquinário específico. Tá? Outra característica desses países, né, países de industrialização clássica, é que esses países se tornaram grandes importadores de matéria-prima. Vocês sabem aí a diferença de importadores e exportadores, né? Importadores são aqueles países que compram de fora, né? Compram de outros países, tá? E exportadores são os países que vendem, tá? Então, esses países, né, que passaram pela industrialização clássica, eles são grandes importadores de matéria-prima. Por quê? Gente, para você produzir qualquer coisa, né, qualquer produto industrializado, você precisa de uma matéria-prima. Por exemplo, qual é a matéria-prima, por exemplo, do queijo, né, da manteiga, do Danone, do requeijão? É o leite, tá? A matéria-prima, por exemplo, do chocolate, né, da barra de chocolate, da sua caixa de bombom garoto, né, do seu Nescau. Qual é a matéria-prima? É o cacau. Qual é a matéria-prima daquela pipoquinha de micro-ondas aí que você coloca aí para ver o futebol? É o milho, tá? Qual é a matéria-prima se você vai fazer bolo? Qual é a matéria-prima do bolo? Majoritariamente a farinha branca, né? Farinha de trigo. Então, para você produzir qualquer coisa, né? Você precisa de uma matéria-prima, né? De um produto específico que vai dar origem àquele processo. Então, por exemplo, hoje aí, galera que tem carro, né? Vocês abastecem aí o carro de vocês com gasolina ou diesel. Qual é a matéria-prima da gasolina, do diesel? É o petróleo, tá? Então, ou seja, para você produzir, né? Para você fabricar qualquer produto industrializado, você precisa de uma matéria-prima. E aí, quando esses países começam a passar pelo processo de industrialização, né, esse é um processo que explode, né, um boom, nem sempre esses países conseguem dar conta de ter dentro do seu território matéria-prima suficiente para todo esse processo fabril, né, para toda essa industrialização. Então, eles acabam precisando importar, né, comprar matéria-prima de outros países, né? Então, eles acabam ficando conhecidos mundialmente como países importadores de matéria-prima, tá? Da mesma forma que esses mesmos países ficaram também conhecidos como exportadores de produtos industrializados e de tecnologia, tá? Porque, ou seja,
Quando a Revolução Industrial começa, né, ela não começa em todos os países do mundo. Como eu disse, cada país vai passar por esse processo num período histórico diferente, né, cada um ao seu tempo. Então, os países que ainda não haviam se industrializado, como é que eles faziam para adquirir produtos industrializados, produtos manufaturados? Compravam dos países que passaram pela industrialização clássica, tá? Então, da mesma forma que esses países ficam conhecidos como importadores de matéria-prima, eles também ficam conhecidos como exportadores do produto já industrializado, tá? E também de tecnologia, tá? Gente, não é todo país no mundo que produz tecnologia, né? Para você produzir tecnologia, você precisa de muito investimento de capital, de dinheiro, você precisa investir em educação, você precisa investir na especialização, na formação do seu funcionário, tá? E tecnologia é algo que é muito caro. Então, não é todo país que vai conseguir, nesse primeiro momento, produzir a sua própria tecnologia. Então, você tem que adquirir essa tecnologia de fora, tá? Então, esses países que passaram pela industrialização clássica, além de exportar produtos industrializados, né, o produto já manufaturado, eles também vão exportar tecnologia, tá? E aí, esses países, né, que começaram a Revolução Industrial, né, o desenvolvimento dos seus parques tecnológicos lá no século XVIII, como a Inglaterra, por exemplo, atualmente, né, hoje, século XXI, 2021, esses países são sedes das maiores multinacionais, né, e transnacionais do mundo, né? É nesses países que você vai ter a sede dessas empresas internacionais, tá? Então, essas são as características, né, dos países que fizeram industrialização clássica, né? São os pioneiros, os primeiros, né? Principalmente, né, começa tudo lá na Inglaterra no século XVIII, tá? Depois a gente tem um outro modelo de industrialização, que é o que a gente chama de industrialização planificada, tá? É muito importante vocês prestem atenção nisso aqui. Por quê? A industrialização planificada é bem específica de um período histórico, tá? A industrialização planificada ela vai ocorrer especificamente nos países que adotaram o sistema socialista, tá? Durante o período de Guerra Fria, tá? Vocês sabem, já devem ter visto em história também, creio eu, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, né? Dá um tempinho ali, a gente tem o início da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, né, é uma guerra ideológica, né, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, tá? Então você tinha o bloco capitalista sendo liderado pelos Estados Unidos da América e o bloco socialista passa a ser liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vocês conhecem como o nome simplificado, União Soviética, tá? Então, esses países, né, que no período de Guerra Fria optaram pelo sistema socialista, esses países vão fazer industrialização planificada, tá? Além das 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, outros países do mundo também adotaram o modelo socialista, como China, Cuba, Coreia do Norte, perdão, e outros países do leste europeu também, Bulgária, Hungria, enfim, todos aqueles países ali que no período de Guerra Fria optaram pelo sistema socialista, tá? E como é que funcionava a industrialização planificada? São características diferentes da industrialização clássica. Por exemplo, na industrialização planificada, né, por acontecer em países socialistas, você não tem propriedade privada, tá? Então, todas as fábricas, né, todas as indústrias são de propriedade do Estado Nacional, tá? O Estado é dono das fábricas e das indústrias, tá? Outra característica, tanto o preço dos produtos quanto o salário dos funcionários é regulado, é determinado pelo Estado, tá? Então, nesses países socialistas, né, os produtos industrializados, quem determinava o preço daquele produto não era o dono da empresa, tá? Era, até porque o dono era o Estado, né? Não havia um dono, não havia propriedade privada. Então, era o Estado que determinava, inclusive o salário dos funcionários, tá? Então, às vezes, né, hoje, por exemplo, quando a gente vai procurar emprego, né, como é que a gente faz?
A gente sempre procura, né, a melhor empresa que vai pagar o melhor salário, ou a empresa que talvez a diferença de salário não seja tanta, né, mas você tem, sei lá, alguns benefícios, né, sei lá, vale alimentação, plano de saúde, e aí você fica ali, você coloca currículo em vários lugares e você vai escolher quando a gente tem a oportunidade de escolher, né, gente? A gente vai escolher ali aquela que oferece o melhor combo, né, de benefícios pra gente. Nesse período de Guerra Fria, né, nesses países socialistas, dentro dessas indústrias, dessas fábricas, você não tinha isso, tá? Então, como era o governo que determinava o valor do salário, não importava muito em que lugar você ia trabalhar, porque o salário era o mesmo, né? O salário dependendo aí do ramo, tá? Porque vocês sabem que o processo industrial, as indústrias fabricam tudo, né, gente? Desde do vestuário, perdão, a alimentação, o automóvel, enfim, existe uma infinidade aí de produtos industriais, né? Então são ramos diferentes, né? Mas dentro dos ramos iguais, era o governo que determinava o salário, então não fazia muito sentido você perder tempo procurando, porque era tudo muito igual, tá? Era também o governo responsável por qualquer transformação social ou econômica derivada desse processo de industrialização, porque a gente sabe que, por exemplo, lá os países que fizeram industrialização clássica, né, só eram países hegemônicos, países ricos, né? Então o processo de industrialização, ele vai gerar uma riqueza econômica e toda riqueza, ela vai gerar transformação social, né? E aí isso acontece de forma diferente nos países socialistas, porque o governo controla, né? Como que essa transformação vai acontecer, em que intensidade essas transformações sociais e econômicas vão acontecer, tá? No caso também dos países que fizeram industrialização planificada, você tinha algumas indústrias que eram beneficiadas, né? Eram as indústrias que eram prioritárias nesse momento de industrialização, aquelas que recebiam mais incentivo do governo. No caso dos países socialistas, eram as indústrias de base, tá? A gente vai ver mais de forma mais profunda, né? Os tipos de indústria no bloco 3, tá? Mas as indústrias de base e também a indústria bélica, tá? A indústria bélica é que produz armamento militar, tá? E aí, gente, às vezes, né, em função dessa escolha, as indústrias de bens de consumo era deixada em segundo plano. Quais eram as indústrias de bens de consumo? As indústrias que produzem diretamente para o consumidor, tá? Outra coisa, e aí, né, você tem, como eu disse, né, um período histórico específico, que é o período da Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai durar décadas. A União Soviética, né, ela começa aí a sua derrocada lá na década de 80, né? Você tem em 89 a queda do Muro de Berlim, e aí em 91 a dissolução final da União Soviética. E aí a partir da queda do Muro de Berlim, esse modelo de industrialização ele começa a se enfraquecer, tá? Até porque parte dos países que eram socialistas, quando termina a Guerra Fria, esses países fazem a transição para o modelo capitalista. E aí eles deixam de fazer esse modelo planificado, tá? E aí, atualmente, né, no mundo, né, como eu já disse, a Guerra Fria acabou lá, né, na década de 80, início da década de 90. Existe no mundo, hoje, países que ainda optam pelo modelo simplificado, pelo modelo de industrialização simplificado não, gente, perdão, planificado, né, modelo planificado. Atualmente você tem ainda optante por esse modelo planificado, né, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã e Mianmar, tá? Ainda hoje esses quatro majoritariamente, né, esses quatro ainda adotam o modelo planificado de industrialização, tá? E aí, por último, a gente tem o modelo tardio, né, o modelo de industrialização tardia ou periférica. Gente, por que recebe esse nome? Tardia, né? Industrialização tardia. Em função do tempo, né? Porque veja, a Inglaterra começa o seu processo de industrialização no século XVIII, tá? E aí existem países, né? E principalmente esses países que passam pelo modelo
que fizeram, optaram não, né, que às vezes não é uma opção, mas que passaram pelo modelo de industrialização periférico, esses países só vão começar a sua industrialização muitos séculos depois da Inglaterra, né? A Inglaterra é século XVIII, esses países começam aí na metade do século XX, tá? Então é por isso que a gente chama de industrialização tardia, né? Começou tardiamente em relação aos países que fizeram o modelo clássico, tá? E aí, quais são esses países? E por que é tardia ou periférica? Né? Países periféricos são os países pobres, os países subdesenvolvidos, né? Ou emergentes. Tá? Então, esse modelo de industrialização tardia ou periférica, ele vai acontecer principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Ou emergentes, e começa aí mais ou menos na metade do século XX. Tá? Quais os países do mundo? Começa na América Latina como um todo, incluindo o Brasil, né? O modelo de industrialização brasileiro é o modelo tardio, tá? Então começa na América Latina, incluindo o Brasil, depois isso se espalha pelo Oriente Médio, Sudeste da Ásia, Sul da África, tá? Lembrando que ainda hoje existem países que ainda não deram início ao seu processo de industrialização. E tem países que começaram o seu processo de industrialização muito recentemente, tá? Lembra do que eu falei lá no início do vídeo? O processo de industrialização, o fenômeno da industrialização, ele vai acontecer de forma diferente, né? E em períodos históricos diferentes. Cada país vai passar pelo seu processo de industrialização no seu próprio tempo, tá? Então aí você vai ter os países de industrialização clássica, aqueles que começam lá no século XVIII, você tem os países de industrialização planificada, aqueles que fazem ali no período de Guerra Fria, os países socialistas especificamente. E aí você tem os países que fazem industrialização tardia, né? Que começa aí na metade do século XX, como eu disse, tá? E aí, qual foi o contexto que favoreceu a industrialização desses países periféricos? A gente tem dois contextos principais. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, e a crise de 29, tá? Aquela da queda da Bolsa de Nova York, tá? O que vai acontecer? Primeiro você tem a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí o que acontece durante a Primeira Guerra Mundial? Os países da Europa, eles estão envolvidos na guerra, tá? Então a prioridade deles é a guerra, é a indústria bélica, né? Então as indústrias de bens de consumo, elas são deixadas de lado, porque o foco, a gente está num contexto de crise mundial, tá? E aí o que vai acontecer? Esses países, principalmente aqui no Brasil, vai fazer um modelo muito diferente, que chama substituição de importação. Lembra que eu falei que os países de industrialização clássica ficaram conhecidos como exportadores de produtos manufaturados? Exatamente, o Brasil, antes de desenvolver o seu parque industrial, o Brasil comprava muito produto manufaturado, produto industrializado dos países ricos, né? Ainda não havia indústrias significativas aqui no nosso território. Então a gente comprava tudo de fora, tá? Até que ali por volta da década de 30, né, primeiro o governo Vargas, o Vargas chega à seguinte conclusão: ora, né, porque eu estou comprando de fora, né, porque eu estou comprando nós, né, o Brasil está comprando de fora, se a gente pode produzir aqui dentro, tá? Então é por isso que a gente chama de substituição de importação. A gente vai substituir a importação, a gente vai substituir a compra de fora pela produção interna. Então a gente vai produzir aqui dentro do Brasil o que antes a gente comprava desses países, tá? Então, o início, né, o boom do desenvolvimento do parque industrial brasileiro começa ali na década de 30, né, com total apoio do Vargas, tá? Ele que vai dar esse pontapé inicial aí, tá? O predomínio é de tecnologia estrangeira, lembra também do que eu falei, não é todo país que tem capital, né, para produzir a própria tecnologia, isso demanda vários fatores, né? E aí o Brasil até então não produzia, né? Então a gente tinha que exportar.
exportar não, perdão, a gente tinha que importar tecnologia estrangeira, tá? E aí, o que isso vai acarretar aqui no Brasil? Vai acontecer uma urbanização acelerada, tá? E é nesse momento que a gente vai ter um fenômeno chamado êxodo rural. Gente, o que é urbanização acelerada? Você vai ter aí a criação, né, de várias indústrias, a construção de várias indústrias. Se você constrói indústrias, você gera vaga de trabalho, postos de trabalho, né? E aí, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é o deslocamento da população do campo em direção às grandes cidades, né? Ou seja, a saída da população rural, né, das áreas rurais, em direção às áreas urbanas, né? Então, é o processo de industrialização, né? A abertura de novas indústrias vai gerar uma oferta de emprego e aí essas populações vão se deslocar do campo em direção às cidades para ocupar essas vagas que são oferecidas, tá? Se você tem um deslocamento populacional, né, indo em direção às cidades, essas cidades precisam se adaptar para receber essa população que está chegando, e aí isso vai dar origem à urbanização, tá? Então são processos, né, que estão ligados, né, industrialização, urbanização e êxodo rural, tá? Você vai ter também quando a gente começa a importar, né, essa tecnologia, o Brasil acaba aplicando também essa tecnologia no campo. Então você vai ter também a mecanização do campo, né? Então aí a mão de obra do trabalhador rural é substituída pela máquina. Isso vai causar desemprego no campo. Então isso também vai contribuir para que essa população se desloque em direção aos grandes centros urbanos, tá? Então essas são as características dos países, né, que fizeram, né, que passaram pelo modelo tardio ou periférico. Como eu disse, gente, esse modelo não é só brasileiro, tá? Ele começa na América Latina, né? América Latina como um todo, incluindo o Brasil. Depois isso vai para o Oriente Médio, sudoeste da Ásia e sul da África, tá? Então, o modelo tardio ou periférico, ele é característico dos países subdesenvolvidos e ou, né, países emergentes, tá? Países que apresentem aí um crescimento econômico significativo, tá? Então, esses são os três modelos, tá, de industrialização: modelo clássico, modelo planificado e modelo tardio ou periférico. É bem tranquilo, tá? Todo esse conteúdo que eu falei aqui agora tá na apostila de vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês possam ter, a gente tira no nosso encontro online, ok? Espero que no nosso encontro online, né, vocês compareçam para que a gente possa se conhecer, tá? Fico então esperando vocês, tá bom? Então até o nosso próximo encontro, beijinho e boa semana!